Bom, pessoal, então aqui nós escrevemos nessas duas células os valores da função L e L1, né? Então veja aqui que na função L, ó, nós já colocamos a função corrigida, né? Então essa seria a profundidade para H igual a zero, né? A gente arrasta isso aqui até embaixo e a gente tem as diferentes profundidades para diferentes valores de H. Como era esperado, à medida que a profundidade aumenta, o valor de L vai diminuindo, né? Chegando a profundidades próximas de zero, ali próximo do fundo da barragem. O mesmo procedimento foi feito com a função L1. A função L1 é essa função aqui do lado, certo? Então, nós reescrevemos a função L1 em função de H, escrita em função de H. E vamos arrastar essa função e notamos que, no caso, L1 aumenta com a profundidade, chegando ao valor máximo quando a profundidade atinge o seu valor máximo. O que nós vamos escrever aqui na coluna M, e isso que é importante para nós, é o valor da função g de h, a função que está dentro da nossa integral. Então, vamos voltar ali para o bloco de anotações para a gente ver que a função g de h ela é justamente esse valor aqui, ó, h vezes L, e tudo isso multiplicado por L1 mais L dividido por 2. Então, é essa função g de h que nós vamos escrever ali no nosso Excel, certo? Então, nós vamos escrever aqui na planilha do Excel a função g de h. Vamos lá. O g de h é, então, o h vezes o L vezes o L1 mais o L dividido por 2. Então, essa seria a função g de h para h igual a zero. E nós vamos arrastar essa função aí até o final. Veja que os valores dessa função g de h são valores muito grandes, mas o que é interessante é a gente verificar o comportamento gráfico dela, muito parecido com aquilo que eu tinha mostrado para vocês ali na teoria, certo? Esse comportamento onde a função g cresce com o aumento da profundidade, mas ela cresce até determinado ponto, depois ela volta a decair. O crescimento dela inicial é em função do crescimento da profundidade, né? O valor zero dela no início é o fato da profundidade ser zero, a profundidade inicial. E por que ela cai até a profundidade zero? Porque para a profundidade máxima, quem é zero é o valor de L. O valor de L é zero para H igual a 77,1. Então, isso produz a queda abrupta aí da função. Então, é justamente esse comportamento que nós temos da função GH e que nós vamos calcular são áreas de diferentes trapézios, varrendo toda a porção inferior a esse gráfico. De quanto em quanto estão espaçados os nossos trapézios? De 1 em 1 metro, certo? Então, os nossos trapézios estão espaçados de 1 em 1 metro até chegarmos na profundidade total da nossa barragem. Então, veja que o nosso primeiro DAT a gente nem vai calcular, porque esse é o ponto zero. Nós vamos calcular a partir do segundo ponto. E conforme a equação que nós mostramos, o DAT é a área de um trapézio. Então, seria a base maior, que seria esse valor de g, mais a base menor, o valor anterior da função g, vezes a altura é a diferença entre os valores de h, que nós chamamos de ΔH, quer dizer, o h no ponto I menos o h no ponto anterior, no ponto I menos 1, tudo isso dividido por 2, certo? E essa é a área daquele elemento infinitesimal de trapézio e a gente finalmente arrasta tudo até embaixo. A nossa integral, conforme sabemos, é a soma das áreas de todos esses trapézios. Então, nós vamos somar até lá embaixo. Vamos somar todos os valores até chegarmos ao fim da nossa tabela. E, finalmente, temos ali o valor da nossa integral. Valor absurdamente grande, nem nos interessa saber qual é a unidade disso aí, certo? Ele é simplesmente um valor auxiliar para calcularmos a coordenada x do CP. Então, nesse momento, pessoal, a nossa integral ela já é conhecida e nós passamos simplesmente a depender do que vem antes dela. Então, x do CP ele vai ser igual a 1 sobre f, mas nota que o f já é conhecido nessa altura do campeonato, certo? O f já foi calculado na aula anterior, inclusive. O ρ sobre g, que é o peso específico do fluido, também é conhecido.
o seno de alfa também é valor conhecido e nós vamos multiplicar isso pela integral que foi calculada numericamente, certo? Então, nós vamos levar isso aqui para o Excel e vamos realizar essa conta para finalmente chegarmos aí ao valor final da coordenada x do centro de pressão. Então, vamos lá. O x do CP é igual a 1 dividido pela força. A força já foi calculada aqui anteriormente. Vamos lembrar que essa força ela precisa entrar em newtons, sempre no sistema internacional, certo? Vamos multiplicar por ρ vezes G. O ρ ele está colocado aqui, ó, vezes a massa específica da água, vezes o G, aceleração da gravidade, 9,81. Tudo isso dividido pelo seno do ângulo alfa. Vamos lembrar que esse ângulo ele precisa ser transformado para radianos, então a gente multiplica por π e divide por 180, porque o Excel só trabalha com ângulos em radianos. Aqui vamos tirar o m e colocar o n, certo? E tudo isso vezes, finalmente, a integral que foi calculada aqui numericamente, essa integral. E dessa maneira, temos a coordenada x do centro de pressão. Ele está em relação àquele alinhamento vertical, que eu já vou mostrar aqui agora para vocês, em relação àquele alinhamento vertical marcado na ombreira, no começo da ombreira esquerda da barragem, o centro de pressão está alocado a 370 metros desse alinhamento. Daqui a pouco a gente vai mostrar o desenho da localização correta desse centro de pressão, tá? Mas o que eu quero dizer aqui é que pelo método de integração numérica, que é simplesmente somar áreas de trapézio, a gente consegue resolver qualquer tipo de integral, não só aqui em mecânica dos fluidos, não, em qualquer área da engenharia, certo? Fazer integração numérica é algo muito simples, porque é só calcular áreas de trapézios e somar áreas de trapézios, desde que a gente tenha a ferramenta adequada. A ferramenta adequada nós temos, é o Excel, certo? Então ele calcula com uma ótima precisão qualquer tipo de integral por métodos numéricos, certo? Então, temos lá a coordenada x do CP de 370,64 metros. Vamos finalizar o exercício anotando esse valor aí, né? 370, então, vamos colocar aqui o x do CP, para finalizar, x do CP é igual a 370,64 metros. É isso mesmo? 64? 64 metros, isso. Tá? Então, finalizamos, pessoal, o nosso exercício, mas vamos deixar aqui apenas o registro gráfico para a gente localizar esse ponto de aplicação da força. Tá? Então, eu vou repetir o desenho aqui para a gente marcar essas coordenadas. No nosso desenho, eu vou marcar aquele alinhamento na ombreira esquerda, né, que nós utilizamos como referência para calcular aquele valor de L1. Tá? Então, a partir desse alinhamento, o nosso cálculo mostrou, vou até mudar a cor aqui, o nosso cálculo mostrou que a nossa coordenada x do centro de pressão está situada a 370 metros desse alinhamento. Então, está situada aqui a uma posição de 370 metros. Vamos até anotar isso aqui. Ó. Esse aqui seria o x do CP, que dá ali 370,64. Se a gente for lá para aquele desenho nosso do Excel que está em escala, a gente mapeia direitinho onde está localizado o centro de pressão. Né? Sabemos que temos aqui uma linha d'água, vou desenhar aqui ela de azul, logicamente, né? Temos uma linha d'água vamos desenhar aqui a linha d'água, que está situada aí na cota 768. Então, essa linha d'água aqui, que é a cota do nível de água, esse é o nosso nível de água, ele está aí na posição 768. 768 metros, né? Essa aqui é a linha d'água, a linha do nível de água, que está situada a 2,5 metros abaixo da crista da barragem. A crista está na cota 770,5. E calculamos também a profundidade do nosso centro de pressão, a profundidade H do CP. Nota que a profundidade H do CP é 42 metros, 41,98 metros. Então, a partir desse alinhamento, aqui é onde a gente tem o valor do x do centro de pressão, então a partir desse ponto nós vamos marcar agora 42 metros. Então, a partir desse ponto a gente marca aqui 42 metros, tá? Vamos supor que seja por aqui, 42 metros abaixo do nível de água.
Então, esse é o valor do H do CP. Vamos deixar anotado aqui, H do CP seria 41,98 metros. E, finalmente, nós localizamos a coordenada do centro de pressão. O centro de pressão estaria localizado aqui nessa posição, tá? Então, aqui estaria o nosso centro de pressão, que é o ponto de aplicação da força resultante F, que atua sobre todo o talude submerso de montante dessa barragem. Tudo bem, pessoal? Então, temos aqui um exercício bastante completo, onde trabalhamos com integração analítica e também trabalhamos com integração numérica. Principalmente quando o trabalho analítico ficaria muito grande, né? A gente ter que multiplicar imensos polinômios com muitas casas decimais. Aí fica mais vantajoso a gente partir para a solução numérica utilizando o Excel. Se nós estivéssemos trabalhando na solução analítica no cálculo do x do CP, por exemplo, nesse cálculo aqui, com certeza a gente estaria até agora fazendo a aplicação da distributiva para obter qual é o polinômio do integrando. Como nós partimos para a solução numérica, conseguimos fazer isso rapidamente no Excel. E o valor vai dar praticamente o mesmo, certo? Sem grande perda de precisão. Lógico, ficará tão mais preciso quanto menores forem os valores de espaçamento entre H que a gente adotar. Portanto, quanto menores forem os valores de ΔH. Então, finalizamos aqui esse exercício e vamos continuar explorando nas próximas aulas a teoria de força sobre superfícies planas.